trajetória política de Teófilo Otoni, o visionário mineiro cujo bicentenário de nascimento foi celebrado em 2007, já foi muitas vezes focalizada e estudada. Um dos mais importantes episódios de sua intensa vida, entretanto, nem sempre é lembrado com a relevância que deveria. Trata-se de seu julgamento, após a derrota da Revolução Liberal em Santa Luzia, com a prisão de Otoni e de mais algumas dezenas de revoltosos. Pelo seu desenrolar e pelo seu resultado, o julgamento de Teófilo Otoni é considerado por alguns estudiosos como histórico para a justiça brasileira. Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Teófilo Benedito Otoni, mineiro do Cerro, teve uma trajetória de vida incomum, atuando na vida econômica e política da província de Minas Gerais, com repercussão em todo o país. Defensor intransigente das ideias liberais, liderou em Minas a Revolução Liberal, afinal derrotada pelo futuro Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, na Batalha de Santa Luzia, na qual morreram pelo menos 60 revoltosos e dezenas saíram feridos. Teófilo Otoni foi preso, levado a Ouro Preto e, alguns meses depois, julgado em Mariana. É desse julgamento que nós tratamos no programa de hoje. Nossos convidados são o jornalista e ex-deputado Nilmário Miranda, que foi ministro dos Direitos Humanos no primeiro mandato do governo Lula e autor de um livro sobre Teófilo Otoni, e o desembargador Caetano Levi, que foi juiz na cidade de Teófilo Otoni e também é um estudioso de sua vida. Desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Nilmário Miranda, muito obrigado pela sua presença aqui. Desembargador, comecemos pela... O senhor recentemente fez uma palestra destacando o ponto histórico desse julgamento de Teófilo Otoni. Esse julgamento foi realizado em Mariana, 1843, é isso? Exato. E qual é a grande importância que o senhor vê nesse julgamento para a história da justiça e da própria vida brasileira? No final do ano passado, o Poder Legislativo marianense promoveu uma sessão solene para comemorar os 165 anos deste julgamento. Julgamento que, por sinal, foi realizado no prédio onde, desde a sua fundação, o Poder Legislativo ocupa. E a importância histórica e jurídica é muito significativa, porque Minas Gerais reafirmou a sua vocação ineludível pela liberdade. O senhor acha que o que estava em julgamento no episódio não era propriamente só a figura do Teófilo Otoni, mas toda uma concepção política? Há todo um contexto histórico. Minas sempre foi insubmissa. Jamais se submete a qualquer tirania, seja ela externa ou interna. E o Poder Judiciário, o nascente Poder Judiciário, que foi criado na Constituição Imperial de 1824, apesar de, como os demais poderes, estar subordinado ao poder moderador, nós tínhamos uma situação muito singular aqui no Brasil de 4 poderes. O poder moderador era exercido pelo próprio imperador e que na prática significava limitação aos demais poderes. Então esse Poder Judiciário nascente, neste julgamento, sem dúvida mostrou a sua independência. Perfeito. Nilmário, você lançou há algum tempo um livro sobre a trajetória do Teófilo Otoni, a República e a Utopia do Mucuri. Você partilha dessa ideia do desembargador de que o julgamento dele em Mariana foi um episódio histórico para a política e para a vida brasileira? Foi, porque o antecedente foi a Revolução. Né? Ele tinha a opção de sair de Santa Luzia depois da derrota, sair, enfim, para evitar a prisão. Mas ele e 9 outros líderes escolheram ser presos deliberadamente, correndo inclusive riscos, que a situação estava muito aguçada. Ele chegou a ser ameaçado de morte por soldados,
não fosse o Caxias e outros, poderia ter sido morto ali. Uhum. Porque ele queria defender a revolução nos tribunais. E no período que ele passou preso, nos 18 meses que passou preso em Ouro Preto, ele se preparou para esse julgamento, dispensou advogado, e ele foi preparado, inclusive, por um jornal que eles editaram dentro da prisão, o Itacolomi. E ele conseguiu salvar também os arquivos da Revolução, os documentos. O Cônego Marinho também, depois foi o grande historiador da Revolução. E ele detinha esses documentos todos. Uhum. E daí era um julgamento político. E ao dispensar o advogado, ficava claro que ele a formação do Teófilo, ele tinha formação jurídica? Ele era... Não. Não, né? Não. Ele tinha estudado a Marinha, 1826 a 1830. E não era propriamente um engenheiro, era quase isso. Sim. Uhum. E por razões políticas também ele não pôde prosseguir os estudos. Seu irmão Cristiano prosseguiu, tornou-se o maior engenheiro do país. Mas ele era mais um técnico. Perfeito. Mas, na verdade, ele tinha uma forte vocação política, né, e muito culto, tinha conhecimentos jurídicos, não tinha o saber específico jurídico. Desembargador, essa não era uma questão, do ponto de vista formal, importante na época? Ter ou não a formação acadêmica, vamos dizer, jurista? Nós temos o hábito, às vezes, de raciocinar com a atualidade. Uhum. Hoje, a própria Constituição exige a chamada defesa técnica. Uhum. Ninguém pode ser processado e eventualmente condenado sem estar defendido por um profissional, por um advogado. Salvo se o acusado for advogado e quiser fazer a sua própria defesa. Mas na época permitia sim que o acusado mesmo se defendesse. A acusação que pesava, a principal acusação formal que pesava contra o Teófilo Otoni, era uma acusação de crime político ou ele foi processado por crime comum? É outra questão interessante. O Código Criminal de 1830 não distinguia claramente os delitos comuns dos delitos políticos e até dos delitos religiosos. Uhum. O que a igreja considerava um delito religioso estava no Código Criminal do Império. Então, na visão da época, era um crime comum. Hoje só diríamos que seria um delito político. Ele era acusado de ser republicano. Uma das acusações era essa. Expressar ideias republicanas era crime. Porque, tanto que Barata Ribeiro, Ezequiel, eles passam grande parte da vida na prisão. Insistiu em defender ideias republicanas. Uma das cláusulas pétreas da Constituição de 24 é que o imperador era o garante, era o avalista da integridade territorial da Constituição, de tudo. Uhum.